Bem, boa noite a todos, a todas, vocês que estão aqui. Hoje vamos dar início ao nosso volume 1, a meditação do volume 1 do Livro do Céu. Sejam todas bem-vindas e vamos iniciar a leitura. Bem, vamos dar início. Vocês me escutam bem, meninas? Podem me dar um feedback, por favor? Estão me escutando bem? Ok? Vamos iniciar então. Nós vamos começar essa introdução a esse volume 1 do capítulo 5, quem tiver o livro, se vocês quiserem acompanhar, do capítulo 5 do volume 1. Jesus começa sua obra na alma. Depois, o Divino Mestre dá início. Põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas e com a voz interior me diz: eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que te cerca, isso é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em teu coração. Este murmúrio em tua mente é impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz, para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por mim. Promete-me ser totalmente minha e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão de que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dai-me a tua vontade. E isso me basta. Nesse primeiro parágrafo, Jesus está explicando para a Luísa, e ele explica para nós, porque nós precisamos adentrar nesse parâmetro, né? A gente precisa entender. Quando Jesus ele fala para a Luísa, ele também está falando a nós. Então ele fala para ela, né? Ele explica para ela: olha, se você não tirar pensamentos de criaturas, imaginações, esse mundo que te rodeia, eu não posso falar livremente. Ou seja, a gente vai estar com tantos barulhos externos, né, e internos dentro da gente, que a gente não vai poder, não vai ter essa sensibilidade de escutar o que Jesus quer tirar, né? Aquilo que ele quer que a gente deixe. E essa parte eu quero ressaltar, uma parte ontem que foi comentada, que é muito importante a gente entender, sobre as situações, né? Situações do nosso dia a dia. A gente de manhã a gente se funde na divina vontade, então tudo que nós fazemos é para gerar vida divina vontade, tudo é para dar vida, né? Então, se a gente trabalha, se a gente come, se a gente dorme, se a gente caminha, se a gente fala, se a gente vai na casa de um amigo, na casa de um vizinho, seja o que for que nós formos fazer, tudo isso é para dar vida à divina vontade. Mas aí tem um ponto bem interessante para a gente poder refletir
fazendo um parâmetro com essa leitura. Jesus diz, se você não tirar esse mundo que te rodeia, ou seja, ele explica qual é o mundo que nos rodeia, né? Ele não fala para a gente não estar no meio das pessoas, para a gente não estar em unidade com as pessoas. Ele fala para nós tirarmos o mundo que nos rodeia, só que ele explica qual é o tipo de mundo. Pensamentos e imaginações. Quantos pensamentos a gente não tem durante o dia? E quantas imaginações? Imaginações. Vamos colocar num português claro. Como que podemos dizer que é imaginação? Imaginação é quando você, por exemplo, você vai para a igreja, você chega lá na igreja, ou eu chego na igreja, aí eu vou para a igreja, eu sento lá no meu banco, estou lá esperando a missa iniciar. Aí uma pessoa olha para mim, a pessoa vai e olha para mim, normal. Aí a minha imaginação já pensa que a pessoa está olhando para a minha roupa, que a pessoa está olhando para o meu cabelo, que a pessoa está olhando para o que eu estou falando, que a pessoa está olhando como que eu estou sentada. Isso eu estou dando um exemplo claro para vocês entenderem. Vocês estão entendendo? Pode ser em qualquer lugar. Eu estou falando aqui em questão da igreja como um exemplo, mas pode ser em qualquer lugar. Então, isso é imaginações. Por exemplo, quando a gente entra numa reunião e a gente fixa o nosso olhar, em vez da gente se fixar o nosso olhar no que está sendo falado, no que Jesus está falando, nós estamos prestando atenção se a pessoa, como é que a pessoa está, qual é a aparência da pessoa, se a pessoa fala correto, se a pessoa não fala. Como que Jesus ele vai comunicar à nossa alma algo que está sendo falado na leitura, mas nós estamos com nossos pensamentos e imaginações. Por isso que ele explica para a Luísa, Luísa, você precisa tirar tudo isso. Porque se você não tira tudo isso, eu não tenho liberdade, né? Eu não tenho liberdade, eu não tenho livre acesso para mim fazer o que eu quero. Por exemplo, se a Francineide, ela está aqui, né? França está aqui na minha casa, aí eu digo assim, França, tem que ficar aqui sentada no sofá. Então, eu não te dou livre acesso para você conhecer a minha casa. Então, como que você, depois que você chegar, que você vê as meninas, ou que você for fazer você praticar, né? Você vir falar com a gente aqui, olha, gente, eu fui na casa da Cíntia, estive lá, mas eu não posso falar muita coisa, não. Aí as meninas vão dizer, por quê? Porque eu só fiquei na sala. Ela não me deu livre acesso para mim no quarto, na cozinha, para mim nas outras partes da casa. Então, eu não tenho muita coisa para falar, né? Não tenho muita coisa para falar da vida da casa dela e como que ela se porta no quarto, na cozinha da casa dela, porque eu não tive livre acesso. Então, a mesma coisa acontece com Jesus. Quando a gente fica com os nossos pensamentos, as nossas imaginações, e a gente não está prestando atenção, acaba que nós não sabemos nem perguntar algo. Vocês entendem? Nós não sabemos nem elaborar uma pergunta daquilo que Jesus está falando. Ele está ali. Ele está ali na sua frente, porque é outro ponto importante a gente entender, que não é tema para hoje, mas vocês vão entender ao longo do caminho. É justamente saber ver Jesus. Tirar a nossa mente e dizer, não, é Jesus quem fala. Então, por mais que outra pessoa esteja lendo o texto em si, nós temos que tirar a visão da casca. Vocês estão entendendo? Tirar a visão da casca, de quem está falando, de quem está fazendo com que vocês se aprofundem. É por isso que muitas vezes nós temos
essa dificuldade de aprofundar, por exemplo, quando nós estamos lendo uma leitura sozinha. Eu sei que cada uma de nós já passou por isso, da gente ler uma leitura sozinha e a gente não entender nada. E a gente entende quando uma pessoa está explicando, vocês entendem? Quando uma pessoa está ali explicando, a gente entende. Mas quando a gente pega a leitura, por quê? Porque na verdade a gente quer ver a casca. Nós estamos fixados no físico. Nós estamos fixados no Jesus falante. Só que o mesmo Jesus falante físico é o mesmo Jesus falante aqui. Vocês entendem? Então, por isso que ele explica para ela. Por isso que ele fala, Luísa, se você não me dá essa liberdade, eu não posso fazer com que você se apaixone verdadeiramente por mim, com que você me conheça, e nem eu te conheça, porque Jesus, ele nos respeita, ele nos conhece, mas ele também quer a nossa liberdade, vocês entendem? Ele também quer que a gente entregue aquilo para ele que a gente não, que ele não conhece, quer dizer, ele conhece, mas ele precisa que nós falemos, que nós mostremos a ele, que essa intimidade mesmo que Jesus estava querendo levar a Luísa. Então ele continua, vai continuando. Isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Olha só que interessante. Isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Quantas vezes a gente não fica com pensamentos e imaginações quando nós estamos em frente de Jesus Eucarístico? Quantas vezes a gente não está distraído, olhando para o padre, olhando para aquilo que, eu não sei como é que fala o nome correto, a ornamentação que se põe na igreja, o parâmetro que está ali, olhando se é verde, se é azul, se tem alguma coisa fora do lugar. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? E a Luísa, ela justamente, ela vai explicar isso, que isso acontecia, essas distrações, essas imaginações acontecia justamente assim, Jesus vai ensinando para ela. Ó. Isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Então, lhe prometia ser toda sua. Pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente. Ele rogava que não me deixasse nunca mais sozinha, sem ele. E a voz continua. Aí essa já é o que a Luísa está explicando que acontecia com ela. E quantas vezes isso não acontece com a gente também? Vocês entendem? Muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente vai para a Eucaristia, mas a gente está pensando nas cebolas, a gente está pensando em chegar em casa e fazer o almoço, a gente está pensando e quando a gente sai da missa, a gente já está na porta da igreja e já sabe com quem vai voltar para casa para poder bater papo, né? Então, isso acontece com a gente, esses pensamentos, essas imaginações, essas distrações que acaba cortando essa comunicação de Jesus permanente. Aí ela continua, né? Jesus começa. Aí Jesus continua. Olha só. Todo o dia o sentia sobre mim. Repreendia-me em tudo. Como, por exemplo, se me entretinha demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia. Quantas vezes a gente chega na igreja e da igreja, mas a gente já vai para as nossas conversações familiares, né? As nossas conversações cotidianas. A gente esquece que Jesus, ele quer continuar falando ali. E a gente vai para as nossas conversações cotidianas. Essas conversas, aí Jesus fala, essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo
que te fazem sentir débil a minha graça, não mais viva. E quantas vezes a gente não passa segundos e a gente se sente vazia quando a gente sai da Eucaristia, né? Ah, imita-me quando eu estava na casa de Nazaré. Aí ele dá o caminho para que a gente faça, ó. Imita-me quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Agora, eis uma reflexão para nós. Será que nós temos discursos santos? Quando nós chegamos da missa, do grupo de oração, de onde a gente vê falar de Deus no retiro, ou seja, de onde for, será que nós estamos tendo esses discursos santos? Estamos vivendo como Jesus na casinha de Nazaré? Com minhas palavras, olha só, com minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai. Então, o que é que Jesus buscava? Buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de fechar os corações e atraí-los ao meu amor. E primeiramente a minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus. Tudo era feito por Deus. E tudo a ele se referia. Por que tu não podes fazer o mesmo? Então ele pergunta para mim, para vocês, por que eu não posso fazer o mesmo? Né? E aqui tem uma observação bem interessante. Jesus ele fala assim, em uma palavra, tudo nomeava a Deus. Tudo era feito por Deus. Então, nomeava toda a palavra que Jesus falava, né? Toda a palavra que ele trocava com Jesus e São José era de Deus, era recriando as almas, era reparando as almas, né? Então a gente tem que entender isso, né? Tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a ele se referia. Então tudo que ele fazia, quando ele fazia algo, era feito pelo próprio Deus. Quando ele falava, era falado pelo próprio Deus. E quando ele se referia a algo, quando ele precisava falar sobre algo, né, vamos dizer assim, vamos dizer que Jesus estivesse lá conversando com Nossa Senhora e José e ele quisesse dar um exemplo, vamos colocá-lo assim de uma maneira mais simples. Então, ele levava tudo, né, falava como Deus, né? Então, é tipo assim, eu penso que quando Jesus, isso é uma opinião minha, tá, gente? Mas eu lendo essa leitura, eu penso assim que quando Jesus ele era pequenininho assim, pequeno que já falava, né? Que já falava as palavras, tudo que Jesus falava, na verdade, quando ele via, ele já via o céu nele mesmo. Vocês entendem? Ele via o próprio céu nele. E quando ele via, porque ele já tinha esse céu dentro dele, né? Ele já tinha esse céu. Então ele tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tive uma ideia. Mesmo ele tendo se despido da divindade, mas dentro dele aí a gente começa a entender, né? Por que ele precisava do batismo, toda a instituição dos sacramentos e tudo mais, né? Que ele colocou, que ele deixou para nós depois. Então a gente chega a ter esse entendimento. E aí, continuando, né? Eu ficava muda, toda confusa. Tentava tanto quanto podia ficar sozinha, confessando-lhe minha debilidade. Pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria. Então, quando a gente não consegue, porque Jesus conhece
as nossas debilidades. Então, Ele quer que nós peçamos a Ele ajuda, né? Ele quer que nós peçamos a Ele essa ajuda para justamente para a gente, para essas debilidades que nós temos, né? Então, nós necessitamos sempre pedir essa ajuda, né? A ajuda da graça. A ajuda da graça de Deus para essas debilidades, para as debilidades cotidianas que nós temos, né? Eu acho bem interessante isso aqui, né? Quando ela fala dessa graça. Porque por mim mesma, aí ela reconhece, porque por mim mesma não sabia fazer nada que não fosse mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas pessoas que eu amava, em seguida me repreendia. Olha só, quando ela ocupava o tempo dela pensando na família dela, nas pessoas que ela amava, Jesus vinha e repreendia ela, né? Em seguida me repreendia dizendo: esse é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Vê, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Gente, essa parte aqui eu acho que se Jesus dissesse uma palavra assim, Cíntia, se você não deixar tal coisa, eu te deixo misericórdia. Eu não pensaria duas vezes. Eu largaria o que fosse, que tivesse ali, fosse a coisa que mais fosse importante para mim, que mais eu amasse, mais eu deixaria. Às vezes, o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar. Especialmente uma manhã, aí ela relata uma experiência de uma manhã, né? Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, ficando o meu coração tão convicto que daí em diante já não era capaz de amar a nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele. Olha o quanto que essa parte é importante. Não é que nós nos afastamos das pessoas, é que nós amamos as pessoas vendo Jesus nelas. Vendo Jesus nelas. Se por um acaso eu estou com um bebê em casa, é um Jesus bebê. Eu amo aquele bebê, mas porque naquele bebê está Jesus e não com o amor humano, né? Então isso é muito importante a gente entender, a gente conseguir entender isso, né? Por quê? Porque nós temos essa dificuldade na compreensão para poder entender isso. A gente pensa que temos que, por exemplo, eu estou com um bebê em casa, é o bebê Jesus, como eu gosto sempre de dizer. Quando as pessoas falam que tem bebê em casa, que tem netos pequenos, que tem crianças pequenas, eu sempre estou dizendo isso. É Jesus. Jesus, aí você cuida daquele bebê, daquele neto, daquela neta, daquele filho, cuidando de Jesus. E aí é onde está a diferença. Esse é o amar sem se separar dele. Isto é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus, de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha se servido da criatura para me dar. Agora, uma coisa muito reflexiva aqui, né? Nós temos a facilidade por exemplo, quando alguém me dá algo, agora, né, com conhecimento da divina vontade, agora eu tenho essa visão, antes não, mas eu agora já tenho. Quando alguém me dá algo, é Jesus que está me dando, né? Então, eu não me preocupo se a pessoa espera algum sentimento ali,
daquele ato que ela fez, né? Por quê? Porque eu vejo como Jesus está dando, né? Agora quando é o invés, quando é o contrário, quando não é uma coisa boa, quando não é um bem, vamos dizer assim, quando é uma crítica, por exemplo, quando é algo que me dói, quando uma pessoa, eu mando uma mensagem, a pessoa não me responde, ou quando eu sou corrigida, ou quando eu peço algo para alguém fazer e eu falo não, né? A pessoa fala não para mim, eu falo não também para a pessoa. Por que eu não vejo como sendo de Deus? Para lapidar a minha alma, para purificar a minha alma, como uma ajuda divina, da própria divina vontade, que está permitindo aquela situação para que eu possa ser mais dependente dela. Por que não? Por que nós temos um pouco de dificuldade, que eu vejo muitos relatos de pessoas que às vezes faz pergunta, fala assim, ai, Cíntia, que eu não sei como é que eu vivo tal coisa. E geralmente, no geral, as perguntas que eu recebo são mais com coisas ruins. Não são com coisas boas. Coisas boas, a gente tem uma facilidade muito grande de reconhecer que foi Deus que deu. Ah, foi Deus que me deu meu carro, foi Deus que me deu meu trabalho, foi Deus que me deu minha família, foi Deus que me deu minha casa, foi Deus que me deu, sei lá, as coisas que eu tenho na minha casa, foi Deus que me proporcionou uma viagem que eu quero fazer, foi Deus. Agora, por que muitas vezes, quando é o contrário, nós não temos agora, conhecendo a divina vontade, nós ainda estamos voltando ao mesmo ponto X, de estarmos querendo saber ou entender, ou não tendo aceitação, ou não vivendo com alegria o sofrimento, ou seja, qualquer situação, sofrimento, privação, qualquer coisa que Jesus nos dê, a gente não vive dado por Deus. E a divina vontade, ela nos dá essa ajuda justamente para a gente viver como se fosse Deus, porque nesse volume 1, vocês vão ver que Jesus, ele fala que nós vamos passar por coisas e que temos que viver sempre a Ele. E nessa leitura que nós estamos vendo, Jesus, ele explica, você tem que amar as criaturas sem se separar de mim, ou seja, me vendo nelas, me vendo como imagem. Eu sou elas, eu estou nelas. Eu estou no exterior, com os meus atributos, e eu estou no interior, com a minha vida divina dentro delas. Talvez essa vida divina esteja sufocada, talvez esteja em Jesus agonizando, que aí nós vamos falar em outro momento sobre isso, né, sobre os estados de Jesus, mas nós temos que abrir a nossa mente para isso, colocar essa palavra do livro do céu em prática. Não, peraí. Se Jesus diz aqui, Jesus está falando para Luísa, então não estou falando para Luísa, eu estou falando para mim. Porque através de Luísa eu também fui gerada, eu também fui refeita. Através de Luísa, de Nossa Senhora e de Jesus. Então, se Jesus fala que eu tenho que fazer algo, uau, eu vou fazer. Que eu tenho que aceitar, que eu tenho que viver. E justamente para lapidar minha alma, para me deixar cada dia mais vazia de mim, para mim só depender dele, unicamente dele. Mas nós temos essa dificuldade, mesmo lendo o livro do céu. E aí, sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque a gente não crê naquilo que a gente está lendo. A gente lê, a gente compra livros, sei que são palavras fortes,
mas a gente lê, a gente compra livro, a gente participa de reunião, mas quando a gente vai colocar em prática, quando a gente vai viver verdadeiramente esse abandono, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins, passe o que passe, a gente não acredita. A gente coloca a nossa vontade, a gente volta para a nossa vontade, a gente volta para o nosso eu. E aí é interessante, porque às vezes a gente está lá no 11, no 30, no 60 não, perdão, no 36, e aí quando a gente vai voltar para essas bases, aí muitas vezes a gente fica se questionando. Mas peraí, eu já li o volume 1, eu já li uma vez, eu já li duas, eu já li três, para que eu vou ler o volume 1 de novo? Agora, ler sim. Agora, e viver? Será que nós já vivemos? Será que nós já vivemos essa parte do capítulo 5 que nós estamos partilhando aqui? De verdade? Porque se nós vivêssemos, a cada dia a nossa alma estaria dando voos mais altos, mais altos, mais altos. Porque cada vida divina gerada da leitura já é um caminho, já é uma escadinha que a gente vai subindo. Vamos continuar aqui. Depois eu tenho um resumo para fazer para vocês. Aí olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui. Ensinou-me a amar as pessoas. Ah, não, já li isso aqui. Isso é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus, de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha se servido da criatura para me dar. Então, meu coração se unia mais a Deus, né? Então, quando a gente entende que é Deus que nos dá, que é Deus, seja as coisas boas ou coisas ruins, a gente se une mais a Deus. Se recebia mortificações, olha só, aí ele explica para ela, ó, se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus, para a minha santificação. Então, todas as mortificações é justamente para a nossa santificação, ou seja, para quebrar o nosso eu. Por isso, meu coração não ficava ressentida com o próximo. Então, se a gente vive assim, dessa forma, nós não ficamos ressentidos. Nós, se uma pessoa fala algo, uma pessoa lá do meu trabalho falou algo que eu não gostei. Mas acontece que ele não falou para você. A pessoa não falou a você, falou a Jesus em você. E aí tem toda essa diferença. E aí, por que nós ficamos ressentidos? Porque nós levamos para o pessoal. Se alguém falar algo, nós levamos para o pessoal. E isso é no geral, é em todas as situações que nós vivemos. É em grupo, é quando às vezes não dá para fazer uma reunião, a gente se questiona, porque a gente queria estar, nós queríamos estar, mas a gente não sabe o motivo do outro de não ter feito a reunião. A gente não sabe o que está acontecendo na vida do outro, né? E aí a gente sempre está colocando a nossa vontade, porque não colocar a nossa vontade é não questionar. Fiat, não teve reunião? Fiat. A condução tem que ser assim? Fiat. Simples. A divina vontade, eu digo sempre que a divina vontade ela é muito simples. Só que nós somos muito difíceis de compreender as coisas simples. Jesus não ia escrever coisas que a gente não fosse entender depois. Então vamos lá. Aí olha só. Ou qualquer fala que visse nelas, jamais lhe perdi a estima. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estavam fazendo
novas aquisições para minha alma. E se me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo, olha só, dizendo, hoje isso, né? Amanhã podem me odiar. Agora, quantas vezes as pessoas não nos elogiam e no outro dia elas nos criticam? Não é verdade? Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes a pessoa chega e fala assim, ai, hoje a reunião foi espetacular. Mas amanhã a gente já diz, vixe, a reunião dessa semana não prestou nem um pouco. E nós temos que viver isso dessa forma, vazios. Totalmente vazios. Tendo o único foco que é Jesus. Jesus dentro de mim, Jesus fora na minha casca, na minha imagem, Jesus dentro do outro, Jesus fora do outro. E tudo vai ser usado justamente tanto para mim, para fazer a aquisição da minha alma, né, para quebrar o meu eu, meu orgulho, né, meu autoconhecimento, porque às vezes a gente acha que tem um autoconhecimento, eu sou soberba, né? Então tudo isso vai servindo como ajuda para nós. E não deve servir como pedra de tropeço para nós, para nos tirar a paz, para nos tirar o foco. Não, pelo contrário. Deve servir justamente para isso que eu estou falando para vocês. Justamente para isso que Jesus está falando, como aquisições para minha alma. Anotem aí no caderno, por gentileza, para procurar a palavra aquisições e depois compartilhar no grupinho, certo? Vamos explorar palavras que nós não temos o costume de ouvir no cotidiano em português. Então, porque quando a gente fala aquisição, o que Jesus quer dizer com aquisição? Né? Ao final eu vou explicar para você o que é aquisição. Né? Hoje isso, amanhã aquilo, né? Em sua inconstância, não pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou incapaz de expressar. Então, eu vou falar agora para vocês o resumo, se vocês quiserem anotar, o resumo do que eu fiz, profundizado sobre esta leitura, para que ficasse ao final do vídeo, para que fique bem mais claro para vocês. Nessa leitura, Jesus revela o primeiro passo de sua obra santificadora na alma, separá-la do mundo exterior, ou seja, de tudo aquilo que aprende interiormente para instaurar nela seu reino de paz e amor verdadeiro. Então, uma pessoa que vive na divina vontade, verdadeiramente, ela é um reino de paz e amor verdadeiro. Então, é possível que uma pessoa viva na divina vontade sem passar por esse processo? Não. Não é possível. Primeiro, porque você tem que eu tenho que tirar tudo que é meu. Tudo que é meu, que eu digo de sentimentos, de ressentimentos, de conhecimento anterior, e tudo para deixar a casa limpa. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma mudança, eu mesmo que me mudo com frequência, né? Quando necessário. Então, quando a gente vai fazer uma mudança, primeiro eu vou lá na casa, eu limpo ela todinha, né? Limpo ela todinha, lavo, limpo as paredes, né? Se tiver azulejo nas paredes, vou lavar os azulejos das paredes, vou deixar a casa limpinha, para depois eu colocar os móveis. Ou seja,
para depois nós irmos colocando essas vidas divinas, para depois nós irmos tomando os atos de Jesus, tomando os seus pensamentos, né? Tomando os seus passos, tomando o seu sangue, tomando tudo dele, fazendo o nosso. Mas como que a gente vai tomar se a gente está com a nossa casa desordenada? Quando nós estamos com a casa cheia de pó, nós usamos o quê? O aspirador, não é assim? Nós usamos o aspirador. Então, nós usamos o aspirador e aspira tudo e tudo fica perfeito. Aí, vamos continuando aqui, que tem mais, né? Ele desapega o coração das criaturas. Jesus não quer que deixemos de amar as pessoas, mas que amemos nele e por ele, sem dependências afetivas desordenadas, para que ele seja o centro de tudo. O que ele está querendo dizer? Dependências afetivas desordenadas. É o quê? É aquela necessidade que a gente tem de ficar buscando, por exemplo, contato com a pessoa, mesmo para falar da divina vontade. Você tem aquela necessidade de todo dia você estar ali, ou no grupo você está ali falando. Quando você vê essas coisas, há algo desordenado. Ou então, quando eu me chateio, porque, sei lá, eu fiz uma pergunta para um dos formadores e o formador ou a formadora estava viajando, estava ocupada, demorou 3 dias para me responder, e aí agora eu já estou ressentida, eu não quero mais saber, eu não quero saber. Isso se chama, ó, dependências afetivas desordenadas, para que ele seja o centro de tudo. Então, se eu posso participar de uma reunião, eu participo. Se eu não posso, eu permaneço em paz. Se eu posso ir para a missa, eu vou. Se, por exemplo, meu filho está doente na minha casa, aí meu filho está doente, aí eu tenho que ir para a missa. Aí eu vou deixar meu filho doente para mim ir para a missa, porque eu vou ficar preocupada, porque o padre pode ver que eu não estou lá, ou que eu posso ser repreendida por isso? Não. Porque existem várias dependências afetivas desordenadas. Até as orações da santidade humana são dependências afetivas desordenadas. E Jesus, ele quer ser o centro. Ele quer que nós só dependamos dele, unicamente dele. E aí, continuando aqui, né? Eu sou o único que merece ser amado. Aqui, Jesus revela que somente ele nunca decepciona, nunca abandona, nunca muda. Todas as outras criaturas são limitadas e inconstantes. Somente nele o amor é puro e eterno. E nós somos chamados a ter esse amor puro e eterno. Nós somos chamados a viver o que Jesus foi. E nesse amor puro e eterno, Jesus não escolhe pessoas. Ele não escolhe o mais bonito, o mais rico, o mais letrado, não. Ele simplesmente ama. Ele pede o nosso consentimento. Olha só que interessante. Ele pede o nosso consentimento. Ele sabe que nada podemos sem ele. Pede apenas, dá-me a tua vontade, e isso me basta. Com esse ato de entrega, ele realiza tudo. Ele desapega, ele transforma, ele santifica. Mas é preciso o quê? Consentimento. É que nem no início eu falei
citei se a Fran vem na minha casa. Se a Fran vem na minha casa, eu só deixo ela ficar na sala, ela não tem consentimento para andar na minha casa. Ela não tem a permissão para ela andar na minha casa. Então, ela só vai andar, não vai ficar sentada no sofá da sala da minha casa. E vamos colocar na linguagem de Luísa. Ele só quer o nosso fiat. Ou seja, a nossa vontade. A nossa vontade. Tudo passa, Jesus esses dias estava falando que tudo passa pela nossa vontade. Que não adianta nós termos o conhecimento, a gente conhecer o livro do céu de cima para baixo, de baixo para cima, ter lido todos os volumes, ter feito tudo, ter assistido os vídeos que tem por aí, seja lá de que canal for, em que idioma for, mas a gente não tem vontade de vivê-los. Se eu não tenho vontade de me levantar daqui, eu não vou levantar daqui. Se eu não tenho vontade de falar, eu não vou falar. Então, tudo passa pelo primeiro passo, disposição. Para se viver na divina vontade, para se passar pela porta, que é o volume 1, passando por esses processos, temos que ter disposição. Segundo passo, vontade. Nesse primeiro passo, no passo de disposição, eu tenho que crer. Porque se eu estou pegando essa leitura aqui, se eu estou lendo e se eu não creio, não vai adiantar de nada. Vai adiantar de nada. Porque vai virar como uma palavra sem vida. Como um livro qualquer. E o livro do céu não é um livro qualquer. São vidas divinas em cada palavra que é pronunciada. Em cada palavra que vocês lerem do livro do céu, há uma vida divina. E nós temos que estar abertos para receber, estarmos dispostos para receber e deixarmos que ele faça do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Se ele quer tirar o tudo, uma vez eu escutei Jesus falar que a gente pensa que Jesus, ele quer, por exemplo, ele quer minha casa, meu carro, minha família, meu conforto. Não, Jesus quer tudo. Ele quer tudo, seu carro, sua casa, sua família, seu conforto, seus pensamentos, seu respiro, ele quer tudo. Porque, na verdade, não é que ele quer tudo aqui, tudo é dele. Ele quer possuir o que é dele, o que ele nos deu. Então, por exemplo, se eu compro esse livro, eu compro ele, esse livrinho aqui que vocês estão vendo, se eu compro ele, eu possuo ele. Agora vamos dizer assim, que esse livro que eu estou mostrando para vocês, que é o livro do céu, ele está lá na casa da Francineide, certo? Está lá na casa da Francineide. Aí a Francineide está na reunião comigo e fala assim, Cíntia, eu tenho uma coisa para te dar. Eu vou te dar esse livro. Mas quem possui esse livro é a Francineide. Porque é a Francineide que está com ele na mão. Eu não possuo o livro. Mas para mim possuir o livro, a Francineide tem que me enviar. E eu tenho que ter a disposição para ir buscá-lo. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que ter a disposição. Então, não adianta a gente ler o livro do céu de cima para baixo, de baixo para cima. A gente está em várias reuniões, a gente está em reunião de espanhol, do doutor aí, por aí, de Alejandra, de Paris, parecendo como se a gente está como ovelha sem pastor. Você está entendendo? Mas um simples texto desse, pequeno, eu não tenho a disposição de vivê-lo. Eu não me disponho
quando uma pessoa me corrige, eu não quero abrir mão do meu, né? Da minha personalidade. Esses dias eu falei para uma pessoa assim, a pessoa falou assim, ai, mas como que Jesus faz um intercâmbio de vida? Porque eu sou colérica. Eu falei, você é, Jesus não. Gente, Jesus não tira a nossa personalidade. O que é personalidade? A nossa identidade. Agora, esse negócio que a gente tem de que eu sou colérico, que eu sou de signo tal. Não existe isso na divina vontade. Não existe isso. Nós somos Jesus. Unicamente isso. Nosso sangue é de Jesus. Nossos olhos, nossa boca, tudo é de Jesus. É graças a Ele que nós estamos aqui. Então vamos começar a tirar essas coisas que o mundo foi nos colocando, apresentando como verdade para nós, que não são verdades. E aí a gente não diz assim, claro, se a pessoa tem um temperamento muito forte, a pessoa diz, eu tenho um temperamento muito forte. Mas aí, quando eu me fundo em Jesus, o meu temperamento se acaba. Eu tenho que fazer do dele o meu. O temperamento dele tem que estar em mim. E eu tenho que renunciar ao meu temperamento. Porque isso se chama fusão. É se fundir. Né? Então, a gente precisa também ter isso também, entender isso. Quando a gente fala de intercâmbio de vida, é justamente isso. E a gente precisa passar pela porta. A porta é o volume 1. Se vocês não têm costume de ter o volume 1 como livro de cabeceira, quando vocês precisam consultar em alguma situação que vocês não sabem viver, tenham. Porque no volume 1 está os caminhos de como viver todas as situações na nossa vida. Então, vou continuar aqui para vocês o resumo que eu fiz dessa leitura. Olha só, muito interessante. Corrige até conversas indiferentes, até mesmo conversas neutras. Quantas conversas nós temos neutras? Conversas neutras, sem necessidade, enchem a mente de pó. Né? Então, ter conversas neutras, conversas vazias, conversas que não são santas, enchem a nossa mente de pó. Distraem, olha só, distraem do essencial e enfraquecem a graça. Aqui está a resposta para quem não sente a graça forte, para quem está com dificuldade às vezes a pessoa pensa até que está passando por batalha espiritual e não é. Enfraquece a graça. Jesus nos convida a viver como Ele, em Nazaré, unidos ao Pai, em tudo, oferecendo cada palavra, pensamento e ação como reparação e amor. Então, todo o nosso dia, todas as nossas palavras têm que ser palavras de reparação e amor. E ele fala que os nossos pensamentos, né? O nosso pensamento e ação como reparação e amor. Então, as nossas ações, ou seja, os nossos atos, no ato de lavar, de cozinhar, de arrumar casa, nós temos que ter essa disposição. As repreensões de Jesus são amargas, mas curativas. Quando ele corrige, dói, mas traz luz. Mostra a inconstância das criaturas e revela que só nele há segurança. Esta luz
gera lágrimas que purificam e libertam. Então, correções de Jesus. Vou frisar bem aqui para vocês entenderem. Correções de Jesus, né? Correções de Jesus é feita por ele, né? No nosso interior, ele fala no nosso interior, pelas criaturas, porque vocês vão ver uma leitura que vai seguir das reuniões nos próximos 15 dias, e do próprio demônio, que hoje nós sabemos que não é o demônio, é a nossa vontade humana. Amar sem se separar de Deus, né? Então aí vem o outro passo, ó. Amar sem se separar de Deus, né? Ele ensina a ver as pessoas como instrumentos e imagens de Deus. Se alguém nos faz bem, é Deus agindo por meio dela. Se alguém nos mortifica, é Deus permitindo para a nossa santificação. Assim, a alma adquire liberdade interior. Não idolatra ninguém. Olha que importante, ó. Não idolatra ninguém. Não idolatra ninguém. Não se apega nem se ressente, permanecendo unida a Deus em tudo. Né? Então, concluindo aqui, né? Essa leitura nos ensina o caminho do desapego interior e da verdadeira liberdade espiritual, onde tudo é visto em Deus. Cada pessoa é amada em Deus e o coração fica leve totalmente, entregue a Ele, livre das prisões humanas e do medo de perder. Né? Nós temos muito o medo de perder. Quando se fala de renúncias, quando a gente vai falar assim, olha, fulano, você tem que deixar o anterior, não é que você, tipo, não é mais necessário, você não é mais chamado a fazer novena, já tem pessoas que fazem, né? Você não é chamada mais a fazer tal coisa. Aí a pessoa fica preocupada, por quê? Porque no fundo a gente quer ter uma segurança espiritual, né? E a gente fica preso nesses caminhos anteriores e querendo mesclar com o novo. Com o novo não, com o aberto, com o revelado. Porque o livro do céu não é algo novo. É apenas o como a igreja nos diz que nós temos que viver a vontade de Deus, mas não tinha ensinado o como. E a Luísa agora veio nos ensinar o como viver na divina vontade. Como viver na divina vontade? Como viver na vontade de Deus, sendo o próprio Deus, né? Sendo o outro Cristo aqui na Terra. Está aqui, fazendo esses passos que eu acabei de dizer para vocês. Pegando essa leitura e fazendo esses passos que eu acabei de falar. Né? Isso vai lapidando a nossa alma. Isso vai lapidando, vai transformando a nossa alma. Bem, agora se vocês quiserem fazer pergunta, podem abrir os microfones, uma de cada vez. Faz uma pergunta objetiva. Se vocês não entenderam alguma coisa, quer que eu explique, tá bom? Pode abrir o microfone, fiquem à vontade. Me escutam, meninas? Escutamos sim, estou escutando. Ah, ok. Pensei que não estava me escutando. Tem Então, algo? quando Jesus, viu, Cíntia? Quando Jesus fala aqui que eu sou o único a merecer a ser amado, Que merece vê, ser. que merece ser amado, vê se tu não tirares este pequeno mundo que cerca de ti, Uhum, isto é, pensamento de criatura, essas imaginações, que é uma coisa que às vezes toma muitos pensamentos da gente, né? Qualquer coisa assim, eu mesmo me distraio. uhum. A gente tem que estar se policiando bastante nesse sentido aí, né? Sim, nós E temos que.
nós temos que viver uma atitude de atenção, mas também a gente tem que entender que há o ato preventivo, que é o ato que a gente faz pela manhã, e o ato atual, né? Então, o que é o ato preventivo? O ato preventivo é aquele ato que nós fazemos onde todo o nosso dia e até a noite, porque o ato preventivo, gente, vale para o dia e a noite também, para que gere vida na divina vontade. Agora, o ato atual, que seja o atualizar, né, é quando acontece isso, Cida, que você está falando. Por exemplo, eu me distraio, né, sei lá, eu tenho uma conversa que não era para ter, por exemplo, né, eu tenho uma conversa que não era para ter, ou eu vejo algo que não era para ver, tipo assim, coisas corriqueiras do nosso dia. Então a gente pode pegar aquele ato, aquele momento ali, no final do dia, refazer ele, refazer e dá tudo certo. A gente não sai da divina vontade por isso. Porque Deus, ele completa, você entende? Mas não é um completar que a gente precisa entender. Senão a gente faz que nem a gente faz na confissão. A gente vai para a confissão, confessa o pecado e peca de novo, confessa de novo. Não. Eu, por exemplo, vamos supor, eu ligo para você, Cida, por exemplo, né? E aí, sei lá, eu comento algo que não era para comentar. E depois Jesus vai e me cobra, porque ele cobra da gente, entendeu? Ele vai falando para a gente. Aí eu me lembro, puxa, eu me distraí, não deveria ter falado. Tipo isso, né? Não deveria ter falado. Só que aí o ato, porque o ato de falar é ato, né? O ato já está feito. Então, o que é que eu faço? Eu me fundo em Jesus e refaço esse ato. Refaço ele. Então, vamos supor que Deus me livre se for um comentário mal, né? Vamos dizer assim. Eu refaço e reparo. Você entende? Eu refaço e reparo. Por quê? Porque às vezes a gente comenta coisas que não é para comentar. É um ato mal, né? Porque o outro também é Jesus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, a gente é que tem que ver qual é o tipo de situação que a gente vai viver e o tipo de ato que a gente vai fazer. Por exemplo, se for só uma distração, que, sei lá, que você não falou, só passou pela sua cabeça, entendeu? Você refaz o ato, você se funde, refaz o ato e está tudo certo. Agora, quando é um ato já feito, você entende a diferença? Um ato que você já fez, aí você precisa se fundir, refazer. E se for, sei lá, uma calúnia, não sei, um mau testemunho, sei lá, uma observação de uma roupa de alguém, um julgamento, algo assim. Aí você vai e acrescenta a reparação. Aí você pede perdão a Jesus e também repara pelo mal que você fez àquela alma, mesmo você sem conhecê-la, sem estar perto dela. Porque quando nós falamos algo da outra pessoa, em questão de crítica, em questão de coisas ruins, né? Vamos dizer assim. E coisas ruins, a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos matando vidas divinas, almas, entende? Essas almas, elas têm vida divina, elas podem não ter consciência, é diferente. Todas as almas, elas foram refeitas por Jesus, né? Por Jesus, por Nossa Senhora e por Luísa. Jesus, ele tem todas as vidas divinas de todas as criaturas, do passado, presente e futuro. Então, a partir do momento que eu faço algo mal, né, automaticamente eu estou matando essa alma no campo, muitas vezes no campo material, porque calúnia tem consequência, ou né, qualquer outra coisa tem consequência, mas eu também estou contribuindo para a não evolução daquela alma ali, né, daquela alma, e é por isso que a gente tem que ter esse martírio de atenção, como Jesus diz aqui. Na casa de Nazaré, como era que Jesus se comportava? Ele só falava de coisas santas, né? Coisas santas. E isso é um trabalho que Jesus vai fazendo na alma. Mas a gente também tem que, como você mesmo disse, tem que ter esse policiamento. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a gente está em casa e a gente diz, Jesus, eu não vou mais fazer isso, por exemplo, né? Não vou fazer tal coisa.
Mas aí vem a situação e a gente não passa na prova, porque aí vem os testes também. E aí, como a gente está distraída, muitas vezes, entende? Mas a gente não sai da divina vontade. Só que aí a gente vai tendo mais atenção a Jesus, tanto a Jesus que está em mim, né? Como ao Jesus que também está no outro. Que mesmo aquele outro ali não estando perto da gente, mas é um Jesus, certo? É um Jesus. Ele é um Jesus, mesmo que ele não conheça a divina vontade, mas Jesus ele veio por todos, então por isso que é complicado quando a gente, como Jesus explica, né? Jesus ele fala que se a gente visse Jesus em todos, a gente não teria dificuldade com ninguém, de convivência com ninguém, entendeu? Mas não há Verdade. problema. Mas não há problema. Você não tem que ficar, ai meu Deus, que agora eu saio da minha vontade, entende? Não. Você simplesmente você se funde e aí você vai usar aquilo que for adequado à sua situação. Né? Se for algo que você vê que é algo que compromete a alma, né, da pessoa, entendeu? Aí você faz um ato de reparação. Tanto a Jesus, primeiramente a Jesus, e também ao Jesus que está dentro da pessoa, né? Para que isso não afete a alma dela. Ela nem tem noção, né? Ela nem tem noção. Entende? Ficou claro, Cida? Entendi. Você entendeu? Uhum, com certeza. Qualquer coisa, se você não entender, você manda mensagem que eu te explico de novo. É porque Uhum, é um pontinho assim que é simples, mas ao mesmo tempo não é, porque cada uma de nós tem uma realidade de situação diferente. E com cada alma, Jesus usa diferente, entende? Por exemplo, em alguma é, situação que você passar, Jesus pode te guiar de outra forma. E aí eu volto aqui onde você citou. Se você não tirar as imaginações, esse mundo que te rodeia, né? Então, se a gente não tira esse mundo, não tem como a gente escutá-lo, entende? Para que ele vai colocar dentro da sua alma o que ele quer que você repasse, o que você é. repare. Que às vezes a gente só vai, já aconteceu comigo, às vezes a gente só vai perceber depois Depois, que já. isso. Mas aí o divino da divina vontade é isso. Mas não quer dizer que a gente, tipo assim, ah não, já que eu posso refazer, eu vou levar minha vida de todo jeito e vou fazendo o errado e vou refazendo, sabe? Não. A Não gente pode vai também. mudando, né? A gente vai tomando os pensamentos de Jesus. Isso aí a gente vai aprofundar em outro tema, que é em outro volume mais à frente. Isso é Uhum. muito importante. Deixa eu ler uma pergunta aqui, ou é um comentário, não sei. Ah, Renatinha. Então é bem interessante, muito interessante a gente entender. Bem, todo mundo já entendeu tudo? Não temos mais perguntas? Temos mais aclarações? Tá tudo entendido? Aí, Francineide, quer perguntar algo? tá me ouvindo, Cíntia? Estou, meu bem, estou sim. Ai, porque tem hora que eu não vejo esse microfone aqui, é uma luta. Ah, não, mas estou te Não, mas eu vendo. quero falar o seguinte, é que Hum, realmente é um tiro de atenção que sim, a gente tem que viver cada dia, uhum, porque a sim, gente tem que estar concentrada no que a gente está fazendo, no que a gente está vivendo, sim, uhum, porque quando a gente desconecta, vamos dizer assim, a gente esquece aquele momento. sim. E aí é onde você é, parece que você esqueceu que você não está vivendo aquele momento. Uhum, sim. E aí onde é importante, né, a questão do refazer os atos, do ato atual. E também tem uma coisa que é muito importante vocês entenderem.
que a nossa vida exterior, vocês têm que entender uma coisa. Eu sempre tenho explicado muito isso a vocês, e os formadores também, né? Os formadores que nós têm explicado muito isso para vocês. Tudo isso, gente, é no nosso interior, né? É no nosso interior. Então, Jesus, ele fala assim, tem uma leitura que depois vocês vão ver, ele fala assim, no olho você põe atenção no que você está fazendo, né? Aquilo que você está fazendo. Por exemplo, você está cozinhando, você está lavando, você está conversando com seu marido, seja lá o que for, mas o outro olho você tem que pôr nele, né? E muitas vezes a gente tira esse olhar dele. E o nosso interior também está cheio de bagunça. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Está cheio de ruído, né? Então, os ruídos, eles acabam gerando uma confusão também, por quê? Porque vai para a nossa cabeça, vocês entendem? Vai para a nossa cabeça. Então, vai para a nossa cabeça, e aí a gente vai seguindo o fluxo. Eu gosto sempre de dizer assim, aliás, Jesus ele fala que, Jesus ele diz que não é um câmbio de ação, mas de intenção, né? De intenção. Agora, a gente tem que pensar assim, quando eu critico alguém, qual é a minha intenção? Pega para mim. Qual é a minha intenção? Porque a intenção de dar glória a Jesus aqui não é, né? Qual é a minha intenção? Entende? Então, a minha intenção, por exemplo, se eu me fundi pela manhã, fiz o ato preventivo pela manhã, e no final da noite eu fui lá e critiquei, eu julguei, eu fiz qualquer coisa, eu não posso dizer que aqueles atos ali entraram como atos divinos. Então, eu tenho que refazer esses atos e dar a correspondência que precisa o ato. Por exemplo, se precisa de uma reparação, eu vou fazer um ato de reparação a Jesus e vou consertar aquilo que eu tenho que consertar. Entende? Vocês não entendem o que eu estou dizendo? Então, assim, existe essa questão, como a Fran fala do martírio, né? Do martírio de atenção. Tem que ter o martírio de atenção? Com certeza. E principalmente o martírio de intenção. Porque eu não posso ter intenção de que tudo que eu faça seja para dar vida à divina vontade, e sei lá, eu pôr uma mini blusa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Entendeu? Então, assim, é um martírio de atenção, mas ao mesmo tempo também é um martírio de intenção. Porque eu preciso avaliar qual é a minha intenção naquele ato. Naquele ato que eu estou fazendo. Porque se eu me fundir pela manhã, eu tenho que ter a consciência que Jesus ele está comigo. Jesus não entraria num bar, certo? Jesus não entraria, iria em certos ambientes. Então, assim, como é que eu me fundo na divina vontade e eu quero dar vida à divina vontade e a minha intenção é dar vida à divina vontade, mas os meus atos em si, os meus atos, prestem bem atenção quando estou falando do ato de ninguém, estou falando do meu. Os meus atos não condizem. Entende? Não condiz com aquilo. Não tem como. Entende? Então, assim, é um martírio de atenção, né? Mas a gente tem que ter também a coerência na intenção, né? Na intenção. E aí é onde entra a parte que a Fran falou, do martírio de atenção. Porque se eu me fundo pela manhã, tudo que eu faço tem que estar de acordo com a divina vontade. Aquilo que a divina vontade propõe. Mas vão vir muitas coisas justamente para a gente viver o oposto. Entende? Para a gente viver o oposto. Justamente para a gente não
sair da intenção que é de dar vida à divina vontade. Então, a gente tem que ter uma tira de atenção, mas também tem que ter a coerência da intenção. Da intenção do que eu estou querendo viver na divina vontade. Daquilo que eu estou querendo gerar vida, a divina vontade. Né? Porque a gente não deixa de fazer nada. Eu sempre estou enfatizando isso. O que muda é a nossa intenção. Agora só que a gente tem que conhecer Jesus, porque não é tudo que Jesus fazia. Não é tudo. Entende? Então, assim, nós precisamos conhecer a vida humana de Jesus para a gente viver humanamente falando como Ele nas nossas decisões. E precisamos conhecer a vida divina, que são duas esferas diferentes. Vida humana e vida divina. Fundidas, mas diferentes. A vida humana são os atos que Jesus fazia. Caminhar, cercar o inteiro quando precisava, falar, pregar. E a vida divina de Jesus era aquilo que ele tinha no interior. Era quando ele estava conversando com o Pai. Se a gente conhece a vida humana de Jesus, eu nunca vi, em nenhuma parte, eu já li a Valtorta, os 10 tomos, e eu nunca vi Jesus chegar para outra pessoa, para um apóstolo, para um discípulo, e chegar e falar, olha, o Pedro é assim, é assado, é não sei o que, é lá. Não. Ele vê com seus olhos, mas ele está reparando, fazendo e conversando com o Pai. Ele leva tudo para o Pai. E essa é a vida divina de Jesus e humana. Ali no externo, a gente não estava vendo nada, porque se a gente for parar para pensar, se a gente não tivesse o conhecimento de que Jesus veio para nos redimir, né? Se não tivesse sido profetizado por todos os profetas, se a gente não tivesse Bíblia, vamos dizer assim, a gente ia pensar que Jesus era uma pessoa que foi para a cruz e morreu crucificado, como muitos morrem aí em muitas partes do mundo, né? E não ia ter nada, a gente não ia entender nada. Vocês entendem o que eu estou falando? Por quê? Porque externamente é como nós. As almas que vivem, que querem viver, que estão conhecendo a divina vontade, é que nós vivemos. Estamos no caminho do conhecimento. Mas a gente não tem nada de externo. A gente continua com a nossa mesma vida, trabalho, naquele ofício que Deus te colocou, no estado habitual. Então, é um olho nele e outro olho naquilo que a gente está fazendo. Né? E aí é onde vem esse martírio da atenção que a Fran falou. Mas também a gente tem que ver também a intenção. A intenção. É muito importante a gente ter cuidado com a nossa intenção. Porque quanto mais a gente vai, ele vai nos purificando nessas situações, e quanto mais a gente vai passando por esse processo, mais a nossa intenção vai ficando pura. É claro que no começo a gente vai cair, levantar, eu também foi assim. Vai cair, levantar, vai cair, levantar. Mas quanto mais a gente vai dando vida, gerando vida nessas vontades, mais a gente vai tendo a graça. A nossa alma ela vai ficando mais forte. Então, por exemplo, se a gente passava por alguma humilhação, a gente já vê a beleza daquilo. A gente já sabe que tem um objetivo maior. Então, a gente não vê como algo ruim. Né? Então, é muito importante isso. A gente frisar muito essa questão da intenção. Né? Não só a questão da ação, mas da intenção. Não só a questão do martírio também. Né? Porque esse martírio a gente vai ganhando pouco a pouco. Pouco a pouco, pouco a pouco. É por isso que eu estou dizendo. Não se pode dar, mas vou dar uma dica a vocês. Antes de vocês passarem para o volume 6, releiam o 5. Escrevam, comentem.
Escrevam lá no grupo o que vocês entenderam. Ou o que vocês acham que é coisa pequena. Porque é assim que a gente vai crescendo. É assim. E não tenham pressa para passar por 6, por 7, por 8. Mas da vida é isso aqui. Pega esse texto, relê e dá vida a isso aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou podemos terminar, meninas? Bem, podemos terminar, né?